É sempre um prazer nós estarmos aqui. Hoje é o nosso último dia de aula. O ano que vem nós recomeçamos nosso quarto ciclo. E nós já comentamos aqui que o nosso quarto ciclo, nós vamos trabalhar de uma maneira técnica com a mediunidade. Como receber os espíritos, como trabalhar com os espíritos, como elaborar o fluido na manifestação, porque, na realidade, nós estamos dentro desse fluido todos os dias. Você sai na rua, você envolve com esse fluido, ou de ódio, ou de raiva, ou de preguiça, ou de ociosidade. Só que quando se fala de incorporação, nós ficamos assim, apavorados. E, na realidade, o que nós recebemos e somos intoxicados são os fluidos. Porque a forma pensamento é que ela vê. Então, as sensações, a colocação do fluido no nosso perispírito é que o médium registra. Mas esse fato, ele é tão comum nas nossas vidas, nas ruas, nas calçadas, nos aniversários, nos casamentos, nas festas, nas brigas, nas desuniões, aonde você estiver, em qualquer reunião, nós estamos vulneráveis para receber esses fluidos. Então, o que a doutrina vem nos colocar é uma técnica, é o conhecimento dos fluidos e como trabalhar com ele. E como trabalhar com a mente. Que o nosso pensamento, o fluido cósmico universal, ele envia para todos os lugares o fluido cósmico, dependendo da nossa força de atuação. Todos os pensamentos de todas as criaturas podem ser ouvidos, podem ser registrados. Os espíritos superiores, eles não se colocam nessa envergadura de ficar ouvindo as coisas dos outros, porque eles têm outras ocupações e a mente está voltada a outras situações de grandiosidade. E as almas infelizes, elas se preocupam conosco, porque elas não têm muito o que fazer. Então, se ocupam das nossas vidas, que é um eterno aprendizado. Por essa razão, nós vamos falar no ano que vem sobre dirigente, manifestação espírita, meios de defesa, como que o médium se comporta, como que nós trabalhamos na incorporação, como que ela deve ser mais fácil para nós. O conhecimento é sempre mais fácil. Quando não se tem conhecimento, nós temos medo. Falta de conhecimento, a pessoa tem medo. E agora? E se acontecer isso? Então, essas respostas devem ser colocadas e nós devemos, então, observar e avaliar. Então, o nosso quarto ciclo vai ser voltado, assim, com maior profundidade à manifestação, como trabalhar nesse fluido, como retirar os fluidos, como trabalhar de uma maneira técnica. Porque nós temos que entender a mediunidade como um mecanismo natural de toda criatura. Que nos leva assim à calma e à tranquilidade nas nossas vidas. Quem gostaria de fazer uma pergunta, pode ser relacionada ao estudo, pode ser relacionada a qualquer atividade mediúnica. Qual a sua dificuldade deste ano que passou? O que poderia melhorar? Como você vai trabalhar melhor? Vilma, você melhorou o seu trabalho espírita? Você desenvolveu melhor o seu trabalho? Olha, Araci, boa noite. Boa noite. Eu estou participando direto, né, fazendo o meu melhor. E agora, nesse momento, né, eu assisti um seminário sobre magnetismo na cura da depressão, né? Sim. Estou, eu e o grupo todo, né, quase 100 pessoas, estamos exercitando, aprendendo, né, a trabalhar e tal. E eu estou muito, assim, muito contente, né? É uma ferramenta de trabalho, né? Sim, sim. Todo o aprendizado é uma ferramenta de trabalho. E é isso que nós devemos nos ater, né? Para podermos tirar de nós.
Então, todo médium, quer o estudo que ele faça como depressão, então ele tem que trabalhar com ele neste fluido para a sua própria autolibertação do processo e entender os outros também, né? Quando estão com a situação depressiva. Todos nós médios temos depressão. Nós acordamos de manhã e quando nós temos uma irradiação muito triste, uma vibração contrária, uma percepção, nós temos uma espécie de depressão, como se nós não quiséssemos estar naquela situação. Então, o médium, ele tem, por alguns momentos, alguns dias, algumas horas, uma espécie de depressão, de tristeza dentro da alma, mas aí ele se prepara, organiza e parte para a guerra vibratória, para um reencontro. Então, o processo obsessivo, o processo que pode nos desorganizar, é um processo depressivo. Então, o médium entra numa tristeza. E às vezes a nossa missão ali já está cumprida, já terminamos uma fase, ela foi boa, deu tudo certo, mas de uma hora para outra, nós podemos entrar nessa depressão. Então, o médium esteja atento, deu depressão, ficou angustiada, ficou triste, tá uma tristeza que não sabe de onde que vem, uma tristeza que não sabe de onde que saiu, e chora, e lamenta, e fica. Pode socorrer os espíritos depressivos, pode colocar toda a sua equipe de trabalho em posição máxima de atividade. Isso é muito importante. A médium não deve deixar que a depressão fique muito tempo. Ela fica por alguns dias, algumas horas, mas não deixa ficar assim, de forma que você fique doente. Nós devemos trabalhar para não entrar num processo repetitivo dessas vibrações de depressão, que antigamente chamava melancolia. A depressão chamava melancolia. Né? A pessoa está com melancolia, melancólica. Então é isso, né? Morreu de melancolia, morreu de tristeza. Então, mudou-se agora chama-se depressão. Mas nós, médicos, precisamos trabalhar muito nesse estado depressivo. Não os deixe ficar. Viu? Mas se você tem depressão, você trabalha, hein? Trabalhe, recolhe os espíritos depressivos e não deixe ficar com ele, não. Não deixe ficar. Ok? Obrigada. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Que eu pergunto, né? Se vocês não se posicionarem, nós estamos no último dia do nosso trabalho e é importante que nós possamos, então, reavaliar o nosso projeto de trabalho. Marcela, você cresceu esse ano? Você melhorou? A sua equipe de trabalho melhorou? Nossa, com duas professoras assim, mas muito sim, muito obrigada, aprendi, não perdi o medo, que é o estudo, né, diário, tá vendo, vamos recolher, vamos orientar, muito bom, muito obrigada vocês todos, que agora está começando a equilibrar. Você deixou de ficar medrosa? Deixei. Esse é um ponto básico do crescimento do médium, é deixar de ser medroso, que é uma atitude que segura. O medo nos trava e o medo nos impede de dar aquele passo necessário, né? O medo nos trava, nos segura. E quando o médium perde o medo, ele começa a trabalhar. Maria José, você, como foi esse ano? Você cresceu, melhorou, produziu, trabalhou muito? Araci, eu, graças a Deus, eu me considero bem estudiosa. Eu gosto muito de ler. Eu acredito, assim, que eu faço um trabalho... Eu e a Lena fazemos um trabalho muito grande, porque nós fazemos recolhimento já há muito tempo, e olha que nós estamos recolhendo, exércitos e exércitos. Menina, tá uma loucura. Então, assim... Eu aprendi muita coisa. E outra coisa, Araci,
Eu, na hora de doutrinar, eu não tenho medo de espírito e trato de igual para igual, ponho no lugar se for preciso, entendeu? Se está muito revoltado, eu mostro a tela do que ele fez, como ele fez, e falo assim, você está pensando que você quer vingar, que você é bonzinho? Então, eu não tenho medo. Então, eu aprendi muito, já sabia, né, que eu tive bons professores, e assim, eu gosto muito de estudar, li os livros que você passou, agora eu estou lendo dos Magos Negros, o de Aruanda eu já li o outro, aqui no Mefa em Dourados o Henrique também tem um estudo, a gente estuda também. Eu estou sempre procurando aprender alguma coisa. Ótimo. E gosto muito de ler. Eu sou bem futrica, sabe, assim? Eu quero saber, conhecer. Isso aí. Eu evoluí bastante, Araci, porque, assim, eu frequentava o Centro Espírita Allan Kardec. Aí, quando eu fui uma vez num Umbanda, que me falaram, eu quase endoidei. Por isso que eu comecei a estudar igual louca. Porque daí falaram, tipo assim, para mim, você tem um Exu, você tem uma pombagira, você tem um preto velho. Eu quase morri. Agora, hoje, não. Estou sabidinha já sei o papel de cada um, a energia. Nós aprendemos muito, porque eu e a Lena, a gente fazia o trabalho de recolhimento, mas não fazia as bacias. Sim. Agora, quer dizer, a gente recolhia do jeito que estava. Agora, a gente está até passando perfume neles, estamos mandando eles cheirosinho. Que ótimo, que Então, ótimo. assim, eu acho que somou bastante para mim, sabe, era assim. Que bom. Gosto Eu fico muito feliz. de estar aprendendo, de estar evoluindo, e eu sei que quanto mais a gente sabe, mais é cobrado, né? Mas é Isso acrescentado nas nossas vidas perfeitamente. É isso daí. Mas eu fico feliz pelo crescimento, porque para mim e para a Eli também é importante ouvir o crescimento, o aprimoramento, as conquistas que foram conseguidas. Então, isso é muito bom. A estabilidade do médium, a sua equipe de trabalho, isso é fundamental. O médium que tem a sua equipe de trabalho, ele tem uma estrutura muito grande. E isso é importante, né? Esse desenvolvimento da equipe espiritual do médium. Inclusive, eu estou bem mais sabidinha, Ah, porque teve um dia que até você me socorreu lá do grupo de Itacuru, porque eu tenho umas amigas que têm centro, né? E aí eu fui ajudar as digníssimas e dei trabalho. Fiz a minha bacia, não consegui. Pedi para a Dinha falou assim, menina, onde você andou? Aí depois você fez, à tarde, e à noite nós fizemos. Mas assim, então hoje eu já estou aprendendo a lidar muito com essas energias. isso. É importante. É importante. É importante o que ela falou ali. Eu tenho sempre falado para os médios, mas é difícil, às vezes, de me compreender, né? Porque nós viemos de uma teoria diferenciada, que o médium sai, trabalha aqui, trabalha ali, dá passe, faz isso, faz aquilo, participa de tudo. Só que quando eu principalmente, né? Eu falo pela minha pesquisa, por aquilo que eu passei, por aquilo que eu vivi, né? E eu questiono, eu busco, eu pergunto para mim o que eu fiz, o que eu melhorei, o que deu certo, o que não deu certo, qual foi esse que eu apliquei, esse fluido deu certo. Então, esse trabalho de crescimento, o médium tem que questionar a ele. O que eu fiz esse ano? Eu cresci? Eu melhorei? Eu estudei? Eu saí da minha obsessão? Eu melhorei a minha doença? Eu tirei os meus medos? Eu estudei mais? Ano que vem eu vou estudar mais. Então, o médium, ele tem que ter essa avaliação dele, não é dos outros. Eu avalio. Eu pergunto, eu e Eli, nós tentamos as duas e avaliamos o nosso trabalho. Nós assistimos às nossas aulas e avaliamos
o nosso trabalho. Então, vocês também avaliem o vosso trabalho. Avaliem o vosso crescimento. Avalie o trabalho que você fez pelo seu filho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que você conseguiu? Aonde que foi o erro? Porque sempre existe um erro. Então, essa avaliação do trabalho deve ser feita. Você não precisa esperar ninguém para te avaliar. Ninguém. Você tem que falar, e eu cresci? Eu me melhorei? E a minha equipe aumentou? Meus protetores, eu consegui recebê-lo? Minha equipe de trabalho? Isso daí é fundamental. Nós viemos de uma doutrina que pode levar 30 anos, 40 anos, sem receber protetor. E isso é básico. Básico. O médium que ele tem um protetor, ele caminha seguro. Porque o protetor chega na hora certa e fala, vai, não se mete aí, venha para cá, você está errada, não faça isso. E quando o médium não tem protetor, ele fica sobre a administração desta ou daquela ou de outras criaturas. E aí nós podemos nos equivocarmos. Por essa razão, a nossa importância de preparar o médium para ele receber seus protetores é fundamental. Fundamental. Não esqueçam nunca disso. O desenvolvimento de uma boa mediunidade é o médium receber seu instrutor. Quando o médium tem um espírito instrutor, que lhe acorda, lhe chama, lhe adverte, não é assim, não pode ser assim, faça isso, faça aquilo, você está errada aqui, melhora ali, isso não pode, isso pode. O médium cresce. Quando nós não temos esse espírito protetor que nos orienta, nós ficamos muito aquém do nosso crescimento. Então, no próximo ano, nós teremos importância do recebimento dos protetores. É uma parte fundamental do trabalho do médium. Como que nós vamos trabalhar com os fluidos? Por que que eu não recebo meus protetores? Porque às vezes é um bloqueio do próprio médium. Aquele que aceita a doutrina, aceita os espíritos, só que ele não quer ser médium. Ele fala, não, eu não sou médium. Eu não quero ser médium. Eu não quero. Então, quando nós damos uma ordem psíquica para nós mesmos, eu não quero, nós não recebemos. Nós só recebemos quando nós dizemos, eu quero desenvolver essa minha potencialidade, quero conversar com meus guias, com os meus protetores, quero me fazer presente no mundo espiritual. Então, é uma autorização. Todos nós, agora, na idade que estamos, somos inteligentes. Todos os médios, jovens, adolescentes que chegarão até nós, se eles não quiserem receber os espíritos, não vão desenvolver nunca. Nunca. Porque a autorização é particular e íntima. É a pessoa que quer. E o que é muito comum, teste dele, às vezes é um espírito sofredor. O conhecimento, a pesquisa, então o médium se propõe ao trabalho, que é algo muito comum, é os espíritos sofredores. É com dor de cabeça, é com tristeza, é com angústia, é com depressão, é com ansiedade, é com coisas assim, fluidos. É o fluido. Normalmente, a mediunidade, ela se inicia no desenvolvimento junto desse fluido. É dor de ouvido, é dor de garganta, é dor no coração, é dor em todo lugar. Isso daí é um desenvolvimento característico da mediunidade.
Porque o fluido passa aqui, passa ali, pega lá, e ele não sabe bem o que fazer com esse fluido. Então, quando o médium estuda, ele sabe registrar o fluido e dizer: isso é um fluido nervoso? Isso é um fluido irritante? Isso é um fluido angustiado? É um fluido depressivo? É um fluido de ódio? É um fluido de raiva? Então, quando o médium consegue fazer essa diferenciação da qualidade dos fluidos, então ele já tem 50% do seu caminhar. 50%. Porque depois deste registro físico, ele terá o registro mental. E, normalmente, o médium aprendiz, o espírito não pensa. Normalmente, o espírito aprendiz, ele só tem fluido. Ele chega, ele não quer falar, ele não quer conversar, está acostumado a ficar sozinho, sem diálogo, sem conversa, sem nada. Ele chega perto do médium, ele não quer conversar. Ele só se sente bem ao lado do médium. Por quê? Devido à doação. O médium doa o fluido para ele. O médium faz uma prece, faz uma vibração, e aquilo acalma, relaxa, como deitar na rede, ficar na brisa, temporário, até que volta aquele mal-estar, porque é característico do espírito. Aí ele volta perto do médium novamente. Quem faz esse trabalho de diálogo com o espírito é o médium. Você que está aqui próximo de mim, você que tem angústia, você está angustiado, você está triste, vamos conversar. Mas assim mesmo ele não responde. Mas por que o médium sabe que ele está ali? Pelo fluido que ele recebe do espírito. Aí ele começa a conversar com a mente do espírito, que não lhe fala nada, e simultaneamente ele tem tristeza. Começa a vir aquela tristeza muito grande. Então, o médium entendeu que ele tocou o espírito. Ele falou assim: olha, não precisa chorar, eu vou te ajudar. Não chore, não precisa chorar, vamos fazer uma prece. Então, à medida em que ele vai dialogando com o espírito vai se acalmando e o médium registra essa calma. E o médium pode dizer para o espírito: pense em Deus. Eu vou te ajudar. Deus é bom. Você quer a sua mãe? Você quer falar com o seu pai? Você quer falar com alguém que te ama? O espírito começa a despertar e a sensação de proteção e de amparo lhe vem até ele. Então, esse processo de aprendizado do médium iniciante. O médium iniciante, ele precisa de um bom orientador e observador, porque ele observa os fluidos, analisa o fluido. E isso é muito, muito interessante. Um médium noviço, se pega um espírito com essa qualidade do fluido difícil, ele entra em desespero. Fica desesperado, fica nervoso, levanta, senta, sobe, desce, e ele não tem um preparo técnico para isso. Mas os médiuns antigos, doutrinadores antigos, dirigentes antigos, pegavam o espírito e faziam uma transferência para o outro médium. E eu tinha cara disso, pela capacidade de absorção, pela capacidade de receber os espíritos. Eles passavam para mim, o espírito, aquele antigamente, pulou para mim, o espírito pulou. E o espírito pulava mesmo. Por quê? Porque com a autorização do dirigente, o espírito saía dali e vinha para cá.
Então, era fácil da gente orientar, ajudar, porque tinha mais técnica, porque tinha mais conhecimento. E era assim que, antigamente, quando chegava uma pessoa totalmente obsedada, passada, desequilibrada, desarranjada, o dirigente pegava o melhor médium de incorporação e transferia para ele. E o médium saía dali livre e solto, saltitante. Com quem diz, nossa, os espíritos ficaram lá com aqueles médicos, aquela casa, não, que maravilha eu sarei. Só que não é bem assim. Porque se ele incorporou aquele espírito, ele vai incorporar na esquina agora, no barzinho, vai incorporar na festa, vai incorporar em qualquer lugar, porque ele é um médium de incorporação. Então, não é porque socorreu aquele espírito que pronto, sanou. Não existe isso. Se erro, aí aparece outro espírito, vai no outro benzedor. Agora, antigamente, os benzedores socorriam o que é hoje, vocês que estão aí. Olha a grandiosidade daqueles benzedores, curadores, que o médium ia lá, ele auxiliava o espírito. E ainda falava, ora, era seu pai, era seu parente, era seu amigo, era assim, ainda descrevia que jeito que era o espírito, teu familiar foi socorrido, assim, assim, assim. Mas isso era uma prova evidente que a alma dos mortos se comunicava. Que a alma dos mortos, elas vinham até nós. Os nossos parentes, amigos, familiares, obsessores, eles vinham. Então, era uma forma de levar a doutrina em todos os cantos e recantos. Ela foi levada. Mas o que aconteceu com esses médios benzedores, curadores de fundo de quintal? Deu sobrecarga neles. Aí você é a fulana, é aquela benzedeira que manda. Ela ficou muito doente, ela morreu, parou de benzer. E o outro benzedor que estava lá assim, olha, ele era muito bom, mas ele ficou doente, e daí não pôde mais. Então, essa é algo a questionar. Algo a se questionar. E é isso que eu coloco aqui. Eles fizeram o trabalho dele, mas havia o desconhecido. O que ficava com eles? A ação dos espíritos. Então, as pessoas que recebem essa quantidade muito grande, elas não aguentam muito tempo. Elas não conseguem essa sobrevivência. Porque, além do doador do ectoplasma, da equipe de trabalho, ele se desgasta muito. Então, hoje, quando eu falo para o médium, você cuida de você. Você cuida da sua casa. Você cuida do teu lar, da tua família. Não se envolve com o externo, porque nós viemos dos benzedores. Nós viemos dos curadores. Nós viemos daquele que o espírito chegava lá, pulando, saracoteando, e a avó, bisavó, assim, amarra, me solta, me amarra. Amarrava o espírito, levava embora. E aquilo era papuf. Num instantinho resolvia o problema. Tudo bem. Mas hoje nós sabemos que o espírito amarrado, preso, condicionado, ele vai voltar. Que o espírito que é mal doutrinado, ele vai voltar. Por que um médium noviço recebe um espírito, na outra semana recebe de novo? E daí ele volta e ele recebe de novo. Por quê? Porque ele não faz o trabalho corretamente. Ele não finaliza o trabalho corretamente. Ele quer mais que o espírito vá embora. Assim, nas coxas. Arranca o espírito e leva embora. Pronto. Só que isso não é a solução hoje da mediunidade consciente e responsável.
A mediunidade consciente e responsável, ela cura o espírito, ela prepara o espírito, ela higieniza, ela põe luz, ela põe amparo, ela põe fluido curador, ela põe luminosidade nele, ela faz tudo para ele sair bem melhor para uma escola espiritual. Então, nós observamos, e quero que vocês observem, e vocês vão cuidar disso com muito carinho, mas muito carinho mesmo. Por quê? Os seus familiares retornarão dentro das vossas casas. Seus pais, suas mães, seus tios, seus avós, retornarão dentro da sua casa. O médium, que ele socorrer a sua família, é essa uma grandiosidade da doutrina. Algo de mais belo que pode existir na doutrina dos espíritos. É quando o médium socorre a sua família. Porque esta família vai voltar. Vai voltar. Então, nós só temos duas alternativas. Ou a nossa família sai de uma colônia espiritual, faz um estudo, estuda matemática, ciência, geografia, piano, o que ele quiser fazer, trabalha e aprende, e volta para cá com uma alma, com uma condição melhor. Ou a nossa família vai sair do umbral, porque aonde que é umbral? Umbral é particular. Umbral é da própria criatura, é a vida que ela está vivendo. É ela que é o fluido ruim, é ela que é nervosa, é ela que é brava, é ela que é vingadora, e ela está dentro do seu próprio umbral. Só que precisa reencarnar. E vai voltar na nossa família. Essa por que vem as crianças nervosas, brava, passada da cabeça, desequilibrada de toda que forma? Porque isso é fundamental. Essa é a base do nosso trabalho. O Centro Espírita, ele é um apoio, ele não é um educador, onde os amigos nos reconfortam. Quando nós vamos ao Centro Espírita, os amigos vêm, nos auxiliam com fluido, com orientação, com conhecimento, com a fala, nos ajuda a receber os protetores, nos ajuda a crescer e amparar. Então, aquele grupo amoroso do Centro Espírita nos ajuda a crescer e auxiliar a nossa família. Não esqueçam isso. Eu sei que pode ser difícil o que eu estou falando, mas vocês não se apegam tanto ao socorro externo. É caridade? É. Temos que fazer? Temos. Eu faço caridade o dia inteiro, mas a minha família é prioridade. Prioridade. Eu posso socorrer 500 espíritos, 1.000 espíritos, 10 mil, 1 milhão, não importa. Mas qual é mais importante para mim? A minha família. Por quê? Porque ela vai nascer na minha casa, vai nascer minha família na minha casa, como estão nascendo, volta para minha casa de novo, e eu tenho a grata satisfação que daqueles que eu auxiliei, porque estavam mais vinculados a mim, o retorno foi fácil. Vem crianças dóceis, vem crianças calmas, vem crianças tranquilas. E estou sendo advertida hoje na importância de socorrer os espíritos familiares lá da 4ª geração, que às vezes nós não temos um vínculo direto. Aí eles precisam reencarnar. Aí eles vêm falar comigo. Eu preciso reencarnar. E me encontro em situações muito difíceis.
Você pode me ajudar? Aí a nossa alma fica pequena. Porque nós percebemos que aquele familiar tem 30 anos de região umbralina. 30 anos de região umbralina. E a nossa alma chora. E o tempo é curto. O tempo é curto. Então, o que eu ia fazer em 10 anos, 20, eu tenho que fazer em meses. Em meses. Mas tem que voltar. Essa é a responsabilidade do médium. Porque vamos voltar. Então, vocês não percam o foco do atendimento da família. Já passou essa época do bendito dos espíritas, falar assim, deixa ele dormindo lá, não incomoda com os mortos, deixa os mortos lá. Passou essa época. Porque o bendito dos mortos vão nascer na sua casa. Todo esse povo que está dormindo, quer nas regiões umbralinas, na rede ou trabalhando, eles vão nascer na sua casa. E a pergunta do Livro dos Espíritos pergunta assim, eu posso pedir para Deus que venha um bom espírito reencarnar na minha família? Está lá no Livro dos Espíritos. E responde, não. Não. Por quê? Porque o bom espírito da tua família, quem faz ele é você. Quer dizer, para um espírito bom reencarnar na tua família, quem que vai auxiliá-lo na colônia? Quem que vai levá-lo num hospital? Quem que vai dar condição para ele estudar uma faculdade? Para ele se melhorar, fazer alguma coisa importante, vir na Terra com melhor conhecimento, estudar matemática, português. Enfim, o espírito pode aprender. É isso que é o retorno do espírito. Então, quando se fala de encarnações, nós vamos ir e voltar, a família vai e volta. Pode mudar de nome, pode mudar de cidade, mas a família vai voltar. Vai mudar de nome. Então, nós observamos que os espíritos reencarnantes vão mudando de nome. Passe naquela, mas tudo vinculado a nós. É o neto, é o bisneto, é o tataraneto. Mas, gente, é a família. É a nossa família. E é isso que quero que vocês se foquem. Pode ajudar o centro, o trabalho, podem fazer isso. Pode fazer isso aí, é a caridade, faz parte. Mas, se você não socorrer os futuros reencarnantes na sua família, nós teremos espíritos dificultosos. Eu estou falando isso porque esses dias eu estou aqui com um reencarnante, tá? Que vai ver com a sua dificuldade. E aí? Não era tão ligado a mim, porque não era da minha família. Mas é de outra família ligada a mim. Então, é da família. E a família, porque é amorosa, começa a chamar tudo esses espíritos, porque não tem o que fazer, porque tem aqueles que lembram, contando história do passado, de conta das porteiras, e conta, todas as histórias, e vai evocando todo esse povo. Chega uma hora, esse povo vem tudo. Mas é importante socorrer a família. Mas aonde está a responsabilidade do processo reencarnatório? Você cuide carinhosamente. Carinhosamente. Faça essa pesquisa que eu estou falando para vocês. Que não adianta falar assim, eu não quero saber, fulano lá, vai reencarnar lá. E às vezes reencarna um ente querido. Não pode até nem ser um ente querido, mas é alguém de envergadura dentro da família que precisa voltar.
Então, quando é um espírito que trabalha, que ele já está trabalhando, está cuidando da vida dele, está fazendo bônus hora, é um espírito que está estudando, se preparando, quando ele reencarna, é fácil. Mas quando vem nossos parentes umbralinos, vem tudo doente, tudo pesteado, tudo virado a breca. Igual nós. Nós já nascemos tudo virado a breca. Né? Eu tenho umas amigas minhas que nós saímos lá do umbral. Eu tenho a Eli, eu tenho a Jussara, que foram puxados para cima, puxados pelos cabelos. Tem mais outras aqui, mas eu não vou falar. Mas essas duas aí é bem característica. Aí apareceu um protetor, segurou pelo cabelo, tirou nós do umbral e jogou aqui para cima. E a gente veio. Veio de qualquer jeito. Nasceu chegando aqui embaixo, com tudo. Mas nós trouxemos o dom da mediunidade, que era importante para nos salvar. Mas nascemos obsedada, desequilibrada, doente, virada breca, por tudo que não servia. Então, estamos levando algum tempo para nos reequilibrarmos novamente. E você vê que é um esforço para pôr a nossa alma no lugar certo. É isso que eu gostaria de lembrar para vocês. Avalie a próxima reencarnação. Ponha seus parentes nas escolas, porque eles retornarão. E aquele que você pensa que vai voltar aqui é o outro lá da quarta geração, que você não tem nenhum vínculo e está voltando para sua casa. É uma bênção. Às vezes você não deu a devida atenção. E eu dei a devida atenção, porque eu levei todo mundo para as colônias espirituais. Morre, eu recolho. Morre, eu recolho. 2 horas depois, eu recolho os mortos. Eu não deixo o morto ficar andando em volta de mim. Passou, morreu, já recolhi. Amigos, conhecidos, espírita, não deixe esse povo ficar rodando na minha volta, não. Pego logo, já ponho nas colônias e tudo. Só que hoje eu observo que não foi só aquele trabalho socorrista pequeno, leva fulano, rezei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Foi muito interessante. Certa feita eu estava lá no centro, e esse espírito foi lá, mas era católico, mano. E eu era bruxa. Bruxa no centro espírita é um problema. E nós estávamos no Eurípides, em Presidente Prudente. E esse espírito veio. Quando eu falei para o espírito que ele estava no centro espírita, nossa, ele virou um foguete. Ele saiu de lá, desapareceu, nunca mais quis voltar. E eu reencontro agora, há pouco tempo, reencontro novamente. Nessa brincadeira, passaram 20 anos. 20 anos. Quer dizer, eu errei, porque eu poderia ter evocado esse espírito mais vezes e perguntado se ele estava bem, o que ele estava fazendo, evocar ele, que ele fosse na igreja de Nossa Senhora Aparecida, que fosse com os padres, que fosse ali com outros santos, e que podia ver que jeito que estava. Passou 20 anos, o espírito caiu nas suas vibrações, se meteu nas regiões difíceis e agora precisa reencarnar. E eu tenho a grata satisfação de retornar ao meu lar. É uma bênção. Olha que coisa chique. E aí? Agora, Araci, se mexe, se vira em 10, faça alguma coisa, pula, faça alguma coisa, até que você resolva o problema antes do processo reencarnatório, não é isso? Dias, horas, meses. Se vira, Araci, nos 30. É isso que vocês têm que compreender. É isso que é a beleza da doutrina. Não é ter medo da reencarnação, mas fazermos o melhor dentro do processo reencarnatório. E isso é que é importante. Isso que é importante. Eu quero que vocês entendam isso pela beleza, pela grandiosidade da doutrina espírita, que nós ouvimos falar da reencarnação. Mas preparar a reencarnação para retornar os netos e os bisnetos é uma coisa muito chique. É grandioso.
Então, é isso que nós temos que fazer, cuidar e velar da nossa família. Tá? Eu sei que às vezes, nossa, Araci, eu não vou dar, vai dar conta sim. Vai dar conta porque você vai ter a grata satisfação de reencarnar nessa mesma família. Você vai ter que voltar em algum lar. Você vai ter que voltar em alguma casa. Agora, já imaginou voltar numa casa onde a mãe não é espírita, o pai não é espírita? O que nós vamos fazer numa casa dessa? Os médios tudo passado da cabeça, né? Que vê espírito, fala, conversa, numa casa que não vai nos entender aquilo que somos. Então, veja bem, vamos preparar nossa família, vamos preparar nosso bercinho, nossa caminha, para voltar com uma mãe espírita, um pai espírita, alguém que nos apoia desde a hora do berço, para que a gente possa ter condições melhores de sobrevivência. Porque nós melhoramos da obsessão agora de cabelo branco, né? Tem umas que tem o cabelo pintado, essa aí não conta. Mas nós saímos da obsessão agora que estamos de cabelos brancos, gente, 40, 50 anos, é que nós estamos, assim, entendendo a situação da nossa mediunidade. Eu amo vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre isso que nós comentamos aqui, o que nós falamos? Horaci, boa noite. Boa noite. Então, pode vir da minha família, da quarta, da terceira geração, reencarnando outra vez? Eu achava que era só dessa. Sim. Vamos ver nossos avós voltados lá. Conforme a necessidade da família, que aí eles vêm. Aí eles vêm. Porque, às vezes, eles pedem uma família que tenha até mais compreensão, que possa ajudá-los a crescer mais. E a nossa família, nossos protetores, anjos de guarda, espíritos familiares, também vão buscar aquela família que mais necessita e trazem para os benzedores, entendeu? Para os rezadores, que é a nossa casa, para ajudar aquela família a poder crescer. Então, é uma bênção. É uma bênção as crianças na nossa vida. É uma bênção toda essa geração. E eles fazem uma filinha, que vem um, depois o outro, depois o outro. Sabe, faz uma filinha assim. Sai todo mundo, vai descer tudo para a terra. É uma gracinha. E nós temos que dar conta de tudo isso. Então, orem bastante pela vossa família, pelos descendentes, para que venham, que você possa ter uma junção de atividade com esses espíritos. Conversar desde agora, nessa oportunidade, diálogo, de amizade, de atendimento, de compreensão, para que a hora que nascer, já estamos interligados no nosso parentesco com os netos e os bisnetos. Isso é muito importante. Espero que eu tenha sido útil para vocês no preparo futuro reencarnatório. Que Jesus nos abençoe. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece de encerramento do dia de hoje, das nossas atividades. Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, de alma enternecida, nós te rogamos, nós te suplicamos, Senhor, o vosso amparo, que venha a sua luz sobre nós, o seu amor, Senhor, que toque a nossa família, que toque os nossos filhos, que toque os nossos entes queridos, Pai. Dai-me, Senhor, a condição de crescer. Dai-me a beleza da alma. Dai-me, Senhor, o desenvolvimento necessário. Dai-me a clareza no meu espírito. Faça compreender, Senhor, a importância de estar estudando e aprendendo para balsamizar a minha família, para curar meus entes queridos, para trazer a paz e a harmonia, Senhor. E de alma enternecida, neste momento, Pai amado, eu te rogo,
por todas as energias superiores dos mestres, dos educadores, dos benfeitores, dos instrutores de mediunidade, de todos aqueles que preparam, Senhor, a nossa mediunidade, que nós sejamos levados para as escolas espirituais, para que nós possamos entrever a nossa missão, a nossa responsabilidade futura, tanto nos nossos ancestrais, como o retorno no seio da nossa família. Nós pedimos, Pai, que nós tenhamos a clareza na alma, a simplicidade na alma, a humildade da alma, para que nós nos preparemos melhores, para que o retorno dos nossos familiares, entes queridos, dos filhos, dos espíritos que nos amam e possam vir nos auxiliar, possam retornar, Senhor, com segurança. Pousar, Senhor, com conhecimento. Rogamos-te, Pai amado, que venha neste momento sobre nós a égide dos espíritos superiores e nos leve a essa compreensão maior da importância dos nossos lares, não só da educação e do alimento, mas o futuro redentor de toda a nossa família, que neste momento vão sendo tocados, compreendendo, Senhor, o amanhã, e que nós possamos, de maneira carinhosa, benfeitora, preparar, Senhor, esta cama fluídica, este amparo fluídico, a proteção fluídica, que não é só as rendinhas e um momento de alimentação, mas o alimento da alma, Senhor, a fofura dos fluidos, que acalenta a alma reencarnante, que traz o equilíbrio nas suas forças espirituais, e que venham trazer, Senhor, junto de nós, as energias benevolentes, e que os nossos familiares possam, Senhor, reencarnar com segurança na nossa grande família espírita, nos lares, no seio familiar, para que cada um de nós possamos caminhar com segurança. E neste momento nós te pedimos, Pai amado, pelo anjo de guarda da nossa família, pelos espíritos protetores, pelos espíritos familiares, pelos espíritos guardiões, pelos espíritos que nos fazem defesa, que eles estejam lado a lado, ombro a ombro conosco, como rogamos a presença de todos os elementares, todo o reino vegetal, o reino animal, Senhor, o reino dos homens.
E que neste momento toda esta equipe amorosa ao redor do médium possa dar uma maior envergadura na assistência da família reencarnante, para que ela receba todo o fluido curador, os fluidos calmantes, repousantes, para recompor o perispírito, para recompor a mente, para ir ajustando de maneira correta o seu DNA, para tirar as marcas profundas do espírito, para que o processo reencarnatório venha trazer ao espírito, Senhor, a melhor condição de crescimento, de melhora física, de melhora espiritual, para que cada dia mais ele compreenda, Senhor, a importância dos elos familiares. E se nós, Senhor, tivermos os espíritos inimigos que reencarnam na nossa família, nós também pedimos para que nós possamos assisti-los, ampará-los nas nossas colônias, nos nossos hospitais e pronto-socorro, para que eles tenham melhores condições reencarnantes para aplacar o ódio, aplacar a raiva, tirar, Senhor, as tendências da mentira, do ódio, da violência, da perversidade do espírito, que nós possamos atendê-los, Senhor, antes de retornarem aos nossos lares e no seio da nossa família. Pedimos-te, Pai amado, que toda a nossa equipe de trabalho, todos os anciões e protetores, toda a equipe crística, todos os guardiões de todas as crenças, de todos os credos, venham, Senhor, em nosso socorro, para ajudar, para socorrer, para acalmar todos os espíritos, possam ser higienizados, Senhor, no fogo etéreo, para retirar todo esse fluido invisível, como invisível é o fogo etéreo. Todo esse fluido de alta limpeza, de alta higienização psíquica, possa vir em auxílio da nossa família, para preparar, Senhor, as novas reencarnações familiares. Pedimos que toda a nossa equipe de trabalho possam continuar junto de nós, com a sua força, com a sua luz, com a sua coragem, com a sua abnegação com o seu trabalho. Peço neste momento que toda a equipe espiritual, possa envolver o médium, toda a sua equipe, todos os seus protetores. Tire do médium, Senhor, o medo. Tire do médium, Senhor, o pânico. Tire do médium a insegurança. E dai a ele a firmeza do espírito, a coragem
a abnegação, a luta e o trabalho. Bons espíritos, envolvei todos os médios, envolvei cada trabalhador, envolvei cada amigo, que neste momento e neste período, Senhor, possam continuar os seus estudos nas grandes escolas espirituais, nas grandes filosofias, Senhor, nas grandes escolas de Kardec, nas grandes escolas de Pestalozzi, e possam ali compreender melhor o bom gênio, o anjo guardião, a equipe espiritual de cada médium, a importância desse trabalho para que ele desenvolva com conhecimento e sabedoria. Abençoa, Senhor, os médiuns. Abençoe o trabalho. Abençoe seu lar. Abençoa a sua família. Abençoa seus entes queridos. E neste momento eu rogo por todo o grupo de apoio ao estudo, pesquisa, educação da mediunidade, todos os instrutores, todos os orientadores, todos aqueles que trabalham em nome do cristianismo, possam levar todos os espíritos para as escolas, todos os médios. Proteja todos os espíritas. Proteja os médios. Proteja os trabalhadores da última hora. Proteja os lares e a família. Amparai-os, Senhor. Dai-lhes a luz necessária. E neste momento eu rogo um raio do seu amor para cada uma de nós. Partículas do seu amor que vai tocando as nossas mentes, nos trazendo a inteligência, a capacidade do espírito, anjo guardião de cada médium presente. Vinde em meu socorro, amparai em todas as suas atividades. Rogo ao instrutor particular de cada médium que venha seu instrutor de mediunidade. Leve o Senhor às escolas, aos hospitais, aos pronto-socorro, à revisão de matéria, para que ele possa estudar e compreender melhor o caminhar, o seu próprio destino. Dar-lhe, Senhor, a luz necessária. Dar-lhe, Senhor, a fé e a razão. Dar-lhe, Senhor, a simplicidade da alma, para que cada dia mais seja forte, possa desenvolver e aprimorar-se cada dia mais. E neste momento eu peço permissão para encerrar, Senhor, os meus trabalhos. E rogo, Senhor, que as nossas bacias, todo o nosso sistema de operação e de defesa, todas as atividades desse trabalho, fique, Senhor, com os médiuns, aqueles que o quiserem usar e trabalhar
com esta equipe espiritual de Eurípides, Bezerra, a equipe espiritual, Senhor, dos espíritos benfeitores espirituais, a equipe espiritual de Dr. Laureano e tantos outros médicos que aqui estão, que possam auxiliar cada médium, auxiliando na sua cura, para curar seus corpos enfermos, para restaurar o equilíbrio, a saúde, a paz e alegria. Bons espíritos, envolve todos esses médiuns, envolve cada um deles. E que neste momento a nossa equipe de trabalho faça a guarda, a proteção dos seus lares, da sua família. E que eles recebam essa energia positiva de crescimento e de aprimoramento. E nós pedimos, então, a retirada temporária do nosso trabalho, deste trabalho, para realizar outro trabalho, Senhor. Fazei com que tenhamos êxito na missão futura, para que realizemos a contento da espiritualidade. Fazei de nós fortes e corajosos para a construção de um mundo melhor. E assim, deste momento em diante, eu encerro o nosso trabalho de estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Vamos a Deus. Eleve a tua alma ao Criador. Eleve a tua alma ao Criador. E peça para Deus aquilo que você mais precisa. Peça ajuda. Peça solução. Resoluções. Saídas. Abertura. Peça para Deus que a sua mediunidade seja um farol para que você possa divisar o futuro. Peça o amparo da vida presente. Peça que você realize e cumpra a sua missão com galhardia, coragem, a abnegação, a luta e o trabalho. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda a espiritualidade aqui presente. O nosso profundo agradecimento. Até o nosso retorno. E que a paz esteja com cada um de nós.